Olá, gente, tudo bom? Tô eu aqui, Bárbara Peçanha, com o Mauro Suave, a Keller Vilela, para falar um pouco sobre a arte-terapia e como ela captou a gente. Na verdade, é uma conversa bem informal sobre esse processo que é tão profundo e como cada um conseguiu chegar, né, onde a gente está hoje como analista e arte-terapeuta. Oi, Kélia, fala um pouco aí do seu processo pra gente. Oi, oi pessoal. Oi, Mauro. Bom, para mim, a arte terapia ela veio num processo mais lá adiante, né? Eu faço arte desde muito pequena, né? Sempre gostei disso, sempre é uma coisa que me chamou bastante atenção. E aí entrei por esse universo da psicologia, fui fazer psicologia junguiana no IGEP, e aí ao longo do caminho, né, surgiu a arte terapia aí como uma possibilidade. E aí eu fui percebendo que muitas coisas que eu fazia como hobby, né, como uma maneira de me tranquilizar, uma maneira de relaxamento, tal, já era arte terapia de alguma maneira, né? Porque já era terapêutico por si só, né? E aí isso só foi agregando mais valor ao trabalho, né, que hoje eu faço tanto comigo quanto com os pacientes. E você, Mauro, conta um pouquinho aí da sua história com a arte terapia. Eu comecei, né? Eu entrei em contato com o conceito de arte terapia um pouquinho antes do IGEP, uma amiga fazia arte terapia. Mas assim, ela falou que fazia, eu falei, ah, que legal, né? Ficou aquilo lá no inconsciente. Aí eu fui fazer o IGEP e nos finais do curso, assim, a arte terapia começou a aparecer, né? Nos relatos, nas apresentações e na própria teoria do Jung, e isso me chamou muito a atenção, assim, né? E então, logo que eu terminei a especialização em psicologia analítica, eu já caí direto na arte terapia. E como a Keller falou, eu já vi que em alguns momentos eu praticava arte terapia sem saber que estava fazendo arte terapia, né? No meu caso, eu tinha um hábito durante uma época, a época mais jovem, assim, né? Eu reescrevia fatos de uma espécie, eu falo como uma novela, assim, né? Uma coisa fantasiosa, assim. E sem perceber, eu estava trabalhando algumas questões ali, com base na imaginação, né? Nesse atuar sobre a questão. E depois, fazendo arte terapia, eu vi que eu estava já praticando, assim. E eu gosto muito eu achei muito interessante, para mim me chamou muito a atenção a arte terapia com essa possibilidade de usar o não verbal para trabalhar as questões, né? Porque muitas vezes o verbal é difícil. E para mim, eu acho interessante essa via direta de acesso, vamos dizer assim, ao inconsciente, sem passar por esse filtro que inevitavelmente a gente tem quando a gente usa o verbo, né? Eu acho assim, nós três provavelmente fomos crianças habilidosas na família, né? Aquelas crianças que vão fazendo arte, né? É, arte no bom sentido. Exatamente. Mas assim, isso daí não é roteiro para fazer arte terapia, mas assim, eu acho que a gente acaba desembocando nesse lugar quando você já tem um gosto, quando você já tem alguma habilidade, quando você acessa, alguma coisa te acessa antes de você acessar o que é arte terapia, né? Então, assim, essa disponibilidade para o fazer, tanto do corpo como o manual faz a gente encontrar arte terapia e a arte terapia encontrar a gente. Eu tenho duas formações, né? Eu sou cientista social, mas eu sou design de produto e eu trabalhei com joias muitos anos. Eu era joalheira, então assim, tinha uma coisa da banca. Eu fazia bijuteria, fazia joia. Então, assim, a questão da arte veio, da arte terapia veio pela arte, mas assim, veio num desespero de acessar Jung, porque eu queria adiantar o início do curso e aí eu fui para arte terapia, mas assim, eu achei interessante porque assim, os caminhos vão levando a gente, né, para essa conversa com o inconsciente, porque ele já fala com a gente, né? E essa coisa do não gostar de fazer atividade, não gostar. Se você vai ver, essas pessoas têm muita dificuldade de falar sobre emoções, sobre si mesmas, sobre os próprios processos,
né? Eu acho que está muito conectado. Vocês veem isso também, assim, dentro do processo da arte-terapia, e a arte-terapia como um canal para acessar essas pessoas? É interessante você falar isso, né, da criança ali que tem essa disponibilidade. Eu acho que toda criança ela tem essa disponibilidade, né? Eu acho que a questão é como os adultos vão lidando com essa disponibilidade, né? Porque a hora que você tem uma criança ali mega criativa, né, que vai, pinta, desenha, claro, às vezes ela vai pintar a parede da sala, né? Ela vai rabiscar ali, mas aqui ela está expressando criativamente alguma coisa, né? A questão é que muitas vezes isso vai sendo podado, né? Você falando aí da criança criativa e tal. Eu lembro, a gente está agora, né, pertinho do Natal. Eu lembro que uma vez, numa aula de educação artística, eu aprendi a fazer um enfeite de Natal. Né? E aí infernizei a minha mãe, porque eu falei, eu quero fazer vários enfeites de Natal, porque eu vou vender os enfeites de Natal, né? Então, assim, e aí ela, ao invés, não, imagina, ela me incentivou, tá, vai lá, e me ajudou a comprar as coisas e tal. E aí eu vendi ali um monte de guirlandas de Natal e tal. Então, assim, você vê que é um incentivo, né? Então, sempre que eu queria comprar tinta, né, lápis, essas coisas, ela sempre incentivava bastante, né? Então, acho que a criança, ela tem para dançar, né? Muita criança dança muito bem. E aí, se você vai incentivando isso, porque todos nós somos criativos, né? A criatividade faz parte do ser humano. Se a gente vai incentivando, a coisa vai desenrolando. E aí, quando a gente chega na arte terapia, é isso, é fazer toda essa criatividade fluir com técnica, né? Para poder aí facilitar esse acesso ao inconsciente. Então, é isso, acho que tem que incentivar. Você era criativa e visionária, porque essa coisa do vender é ótimo, né? Da montar a banca e deixa eu Tinha fazer, uma feira perto capitalizar de isso aqui, casa. maravilhoso, adorei, né? Eu Eu era fazia isso muito. com laço também, laço. Então, Eu gostava de fazer, a gente faz, eu e minha prima, a gente fazia os laços e descia para vender ali na rua. então. Tinha essa visão também. Mas é isso, eu acho que é a questão de quando tem uma validação externa, né, do adulto, isso daí fica uma coisa mais natural, mais incorporada. Quando tem uma ridicularização ou alguma, né, alguma repressão, realmente as pessoas ficam mais tolhidas, né, para É, acessar isso. E você, Mauro, como é que você vê? Eu concordo, assim, eu acho que minha experiência como homem é um pouco diferente, né? Porque eu tinha muito isso. A Kelly falou de riscar a parede da sala, eu risquei a parede da sala quando era criança. quem nunca, né? Minha avó ficou louca, porque eu morava com a minha avó, com a minha, né? Meu pai, minha mãe, minha avó, e tal. Minha avó, eu lembro até hoje dessa parede riscada, assim, que foi um ristão, assim. Mas, de certa forma, minha mãe é professora, né? Então, ela tinha também algumas ferramentas ali que ela, quando ela... Minha mãe foi mãe muito jovem, então eu já tinha nascido quando ela estava se formando, então ela me usava como cobaia. Eu lembro de coisas assim, né? Ela lia as histórias para mim, eu ficava encantado. Ela teve uma... Para mim, ela fez uma vez uma coisa que eu amei, assim. Daí a criança já fica, né? Porque ela teve que fazer tipo uma, não sei se vocês já viram a caixa de sombra, né? Que você faz a caixa, põe um papel, acho que um papel vegetal e faz os bonequinhos e conta a história ali com o som atrás. Minha mãe fez isso. Nossa, eu falava para ela, faz de novo, faz de novo, faz de novo, assim, eu exauria minha mãe, coitada, né? Mas então eu tinha isso meio que, de certa forma, permeado, mas conforme a gente foi crescendo, né? Isso foi sendo um pouco podado, assim, porque é uma atividade, no fim, que muita gente relaciona às questões do feminino. E então eu acho que para mim também foi um resgate, né? Que depois eu me tornei uma pessoa muito racional, mas gostava muito da educação artística, bendita educação artística. E aí, conforme eu fui crescendo, me reconhecendo, assim, eu pude resgatar esse lado artístico, né? Hoje, então, assim, minha casa aqui tá cheia de tinta, um monte de papel, tesoura, né? Tudo isso que eu posso expressar. Mas eu vejo na clínica, né, Bárbara, como você falou, eu tenho uma história que eu acho surpreendente, assim, para mim. Eu pedi para uma pessoa, uma cliente, fazer um desenho. Aí ela fez o desenho e tal, assim, ela me mostrou o desenho. É aquela coisa do arte terapeuta, né? Comecei a olhar assim, aquela coisa curiosa.
a gente sempre se aproxima dessa forma, nunca tipo, ah, aqui tem, não sei o quê. Ela falou assim, nossa, esse desenho me expressa tanto sobre mim que eu prefiro que você nunca mostre ele para ninguém. Eu falei, olha, né? Então, assim, a capacidade que ela tem de se reconhecer naquilo, de ver o que a produção fala dela, né? Eu achei isso surpreendente, assim. Então, é uma maneira também que muitas vezes as pessoas sem querer se expressam e sem querer, assim, né? O inconsciente dá aquela entrada ali e fica muito mais fácil, né? Você fazer o trabalho de resgatar algumas questões de identidade. Isso flui mais fácil, né? Com o diálogo, com a materialização. É muito legal. Eu, por exemplo, na reunião de colégio, eu só converso com a professora de arte. Todo mundo vai na Hum. professora de matemática, da de química, de português. Eu fico uma hora conversando com a professora de arte, porque ninguém quer falar com a professora de arte. Mas, pela professora de arte, eu sei tudo que está rolando em termos de comportamento, as relações. Sim. E aí, na última reunião que eu tive da minha filha mais velha, que está com 13 anos, eu conversei uma hora lá com a professora e a coordenadora falou: Você não vai falar com mais ninguém? Eu falei: Não, não, estou sabendo já tudo que eu precisava saber aqui. Ela olhou para mim assim e falou: É? E o que que você precisava saber que você soube? Vem aqui rapidinho conversar comigo. Ela queria saber minha percepção, porque ela sabe que eu sou analista e arte terapeuta, né? Mas ela ficou tão curiosa de eu fazer esse tipo né, de movimento, mas eu acho muito mais eficaz, porque assim, eu sei que matemática vai ser o calcanhar de Aquiles da minha filha. A questão não é a matéria em si. Eu quero saber como é que estão as coisas ali de relação para eu conseguir me movimentar, né? Essa disputa de criatividade. Tem que separar as duas mais criativas, porque elas ficam competindo entre si, apesar de serem bestes, né? Tem aquela coisa de tipo assim, uma faz assim, a outra faz assado, a outra sempre acha que a outra faz melhor. Eu acho isso muito interessante, porque assim, isso daí também é muito rico, muito produtivo, muito, né, incentivador de ter esse estímulo, né? Então, assim, Sim. a arte no colégio promove esse tipo de relação com o mundo e consigo mesmo. Só que a gente não tem uma sociedade ainda que dê valor que deveria ter, né? E isso daí eu fico muito penalizada, porque assim, as relações se estabelecem muito nessas ações de arte, coletividade e indivíduo, né? Vocês acham que, assim, é porque assim, eu faço muito isso, mas assim, eu não sei se faz sentido para vocês também, como arte-terapeutas, fazer esse tipo de movimento, é porque, né, vem aquelas coisas meio doidas que a gente vai pensando e vai caindo ficha, e isso para mim foi assim, ó, vou fazer isso, né? Isso daqui é roteiro, né? Como arte-terapeuta, eu vou muito por esse caminho de olhar imagens e fazer associações simbólicas e desenvolver. Isso daí é muito mais recorrente, né? Porque eu acho que a gente fica treinado, né, para esse movimento. Assim, eu posso falar um pouco da minha experiência, né? Tem isso, mas o que eu acho que é a grande transformação que a arte terapia trouxe para mim como pessoa e que me transformou, eu acho, num arte terapeuta é a experimentação, né? Eu sinto que eu era uma pessoa muito avessa à experimentação por ter justamente, por mais que eu tenha tido esse background pedagógico de mamãe professora e tal, as nossas formações como estudantes nos levam justamente para física, química, matemática. Então eu era avesso ao erro, né? Eu era avesso a experimentar, tinha que acertar sempre. E a arte-terapia me trouxe um pouco mais de leveza na experimentação, né? Então, de tirar esse peso de ter que produzir uma coisa essencialmente bela e magnífica de valor estético. E é isso que eu acho que é uma das riquezas da arte-terapia, tirar esse peso, essa cobrança, essa necessidade de produzir, né? Uma coisa assim, e acolher tudo aquilo que faz parte do processo. Colher o que surge, né?
nesse processo. E não sei, eu acho que muda de fato, a gente começa a simbolizar muito mais e muda, para mim, mudou a maneira como eu olho as coisas, né? É assim, eu acho que a partir do momento que você começa a lidar com todo o simbolismo da arte terapia, né? Com tudo que vai surgindo ali, é isso, é muito mais difícil você julgar isso do belo e do feio, você sai desse lugar, né? Porque tudo tem a sua beleza, né? Se a gente for olhar. Porque às vezes você pega ali alguma produção de um paciente que esteticamente ela não é bonita, mas ela é tão rica em simbolismo que ela se torna bela, né? Então eu olho às vezes, muitas vezes o paciente fala, ai, tá horrível. E aí eu olho e falo, nossa, tá incrível, tá magnífico, né? Porque a beleza que eu tô enxergando ali é outra, né? É essa beleza de uma alma que conseguiu se colocar ali. E eu acho que isso faz toda a diferença. E vai mudando o nosso olhar enquanto indivíduo também. Né? Então, assim, eu costumo passar nos lugares e ficar observando. Outro dia eu estava no trânsito aqui em São Paulo, e Marginal Pinheiros e tal, então assim, muito concreto, muita coisa. E aí eu comecei a olhar no canteiro ali pequenas florzinhas que insistem em nascer e que florescem, sabe? E aí você vai olhando isso, você fala, olha, tem beleza em todo lugar, né? Então isso é muito legal, sabe? Eu acho que a arte terapia vai sensibilizando a gente, né? Para conseguir enxergar beleza nas coisas que às vezes não parecem tão belas assim, né? E essa coisa da experimentação, né? Da gente se colocar em risco. Eu fui fazer canto e dança. Eu sou péssima, gente. É uma tristeza, né? Quando eu fui falar para minha filha, você sabe que isso é crise da meia-idade, né? Falei, eu sei, Olha. exatamente isso. Não tenho mais pudores de me colocar nesse lugar. E Falei, também assim, sei que tem que ser vivida na tem plenitude. plenitude, entendeu? Com todos os erros e acertos. E assim, mesmo sendo, não sendo um lugar de facilidade, de, né, daquele, nossa, como eu sou boa nisso, você se põe em experimentação, se põe no risco, se põe exposto ao ridículo, se vulnerabiliza, porque eu acho que é isso, a disposição, né, da gente para o processo, É. né? E aí, enquanto arte terapeuta, foi legal você levantar isso, porque é isso, né? A gente tem que lembrar que tem alguns lugares que vão ficando confortáveis, né? Porque você vai dominando a técnica, né? Você vai. E aí a tua consciência vai ficando mais senhora de si ali. Né? Então é muito legal para nós, né? Tanto para os analisandos, para as pessoas que a gente acompanha, como para nós, enquanto arte terapeutas, tá sempre se desafiando, né? Em experimentar uma técnica nova, em se colocar numa experimentação assim, e vamos ver no que dá, né? É, exatamente. É porque é isso, eu fico falando, eu fiquei pensando sobre isso, né? Que a gente fica assim, faz, vai, a gente incentiva, né? Se põe. E aí eu falei, ai, vou fazer mais um cursinho de tinta. Eu falei, gente, eu vou fazer mais um cursinho. Não, gente, isso daí não Tinta preciso já é a sua disso. praia. É, não preciso disso. O que que eu não sei? O que que eu sou ruim? Eu fui nessa temática, né? Do que eu sou ruim, do que eu não Hum. sei, né? Na minha concepção, óbvio, né? Mas assim, eu acho que realmente não sou muito boa, não, porque meu filho falou que meu professor não está me ensinando direito. Não sou eu, não sou eu, o problema não sou eu, é o Não, professor que não está. olha isso, tá vendo? Garoto esperto. Adoro, meu querido. Garoto esperto. Amei mais um pouco depois disso. Eu entendi o recado, mas eu amei mais um pouco porque foi delicado, gente. Não, e a gente tem eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, a gente tem uma brasileira que é, eu vou brincar, que é a rainha da arte terapia, né, que é a Anísia Silveira. Sem dúvida, sem E dúvida. assim, ela é desconhecida, tá? Assim, eu tô fazendo É, psicologia, né? Então o pessoal começa a falar, falo, gente, é a Anísia da Silveira, né? Que fez um puta trabalho, mas assim, não passa muito ali, né? E assim, ela conheceu Jung, conversou com Jung, né? Ela teve assim, uma intuição muito perspicaz de perceber o valor da arte, né? Na saúde mental, no sim. trabalho, e é magnífico, assim. Tá tendo uma Ela foi exposição, inclusive. pioneira, né?
Ela foi pioneira nisso quando e ela é porque ela foi jogada, né, na terapia ocupacional quando ela vai trabalhar, né? É. Porque ela se recusa a usar eletrochoque e tal, e aí vão colocam ela ali na terapia ocupacional. Né? E aí ela vai descobrindo 1 milhão de coisas, né? Vai proporcionando, né? Ela levou algumas mandalas para o Jung, né? Numa exposição que teve. Então, porque ela foi descobrindo que o que eles produziam ali no ateliê eram as mandalas, né? Que ela leu lá, né? Que o Jung escreveu e tal. Uhum. Ela leu sobre isso e ele convidou, né? É até uma coisa curiosa, porque a primeira carta, né? O Jung trata ela como Senhor Silveira. É. E aí ela corrige, é Senhora. É, Ela uma brinca, né? mulher Jung é nessa Batista. época. É, então. É, uma mulher, né? Mas assim, eu acho que tem uma questão também local. Aqui no Rio ela é mais conhecida, né? Até pelo hospital, tem, né, o museu hoje, Museu do Inconsciente. Mas assim, ainda é difícil mesmo o acesso dentro, né, do estudo do inconsciente, É ela ter interessante, um né, isso? lugar, ela ter um lugar assim, a cadeira dela, né, eu acho, assim, o Sim, merecimento dela pelo que ela fez. é. Mas eu acho que Jung traz muito isso pra gente, né? Essa questão do estudo, a gente acessar a Nise, a gente acessar o inconsciente, a gente entender qual o potencial simbólico de todas as coisas, né? A arte entra numa dessas todas as coisas, porque a arte é ampla, né? O que é arte, a gente também, isso daí é papo filosófico para outro podcast, É. né? Mas acessar o inconsciente pelo processo arte-terapêutico pode ser muito pacificador para quem tem muita dificuldade de falar sobre si. É perturbador por um lado, né? Porque fala, é bruxaria. Estão lendo aqui o quê? Como é que viu isso? Como Né? é que isso apareceu aí, né? E é isso. A arte-terapia ensina a gente a fazer esses movimentos, mas é também muito pacificador, porque às vezes assim, eu não preciso tocar no assunto, tocam no assunto por mim, né? Me acessam, a gente consegue também perceber o que pode ser falado ali na hora, o que não deve ser falado ali na hora. Então, assim, tem todo um movimento de cuidado nesse lugar, que a prática vai trazendo também robustez na gente. A gente vai, vai ficando mais Sim, cascudo, né, na é, prática. É um é, treino, né, do olhar e da percepção que a gente desenvolve durante o nosso estudo. Porque assim, a gente, no começo é justamente isso, tipo, meu Deus, o que que eu como? Mas com o tempo você vai aprender, é uma coisa assim artesanal, né, de arte mesmo, de se tornar arte terapeuta, porque não tem protocolo. Pai, aqui você olhou, essa coisa está do lado direito, né? Você tem diretrizes, vamos dizer assim, pouquinho de direção, mas é o treino do seu olhar para é. achar aquilo que é simbólico, que é essencial, né? E, Eu acho que a enfim, gente pode dizer que tem ali um esqueleto, é, né? Tem um esqueleto ali que vai meio que te dar algumas bases, mas é sempre uma descoberta, né? Porque também acho que dentro do ateliê terapêutico, né, você vai ter ali aquela comunicação que o Jung tanto fala, né? De inconsciente para inconsciente, né? Então tem uma comunicação ali que escapa tanto para nós, analistas, enquanto consciência, quanto para o analisando. Né? Então, você muitas vezes percebe algo numa produção que você nem sabe como você percebeu, né? É porque esses inconscientes estão ali trocando figurinha e a gente não tem a menor ideia, né? Eu falo, gente, a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo ali, né? Porque essa comunicação é muito real. E quando você vai trabalhando, e aí acho que a prática vai te ajudando a perceber isso, né? Porque é como a Bárbara falou, parece bruxaria num primeiro momento. É porque você não tem acesso a essa comunicação que está acontecendo e que é muito real mesmo.
né? Então, a hora que quanto mais prática você vai tendo e vai vivenciando essas coisas, aí você começa a entender e a aceitar, né? Eu acho que passa por um processo de aceitação, de assim, ok, eu preciso ter as técnicas e tal, mas eu também preciso deixar que o meu inconsciente flua aqui, né? E se coloque. Então, eu acho que isso. O Jung tem aquela frase, né, de que conheça as teorias, conheça as técnicas, mas diante de uma alma humana, seja outra alma humana. Acho que é esse o encontro. Perfeito. Eu quero agradecer esse encontro aqui. Eu queria que vocês finalizassem aí falando um pouquinho, né, é, de vocês, desse processo aí, para a gente encerrar aqui nosso papo de hoje. Fala, Kelly. Ah, Comecei com para você, vou terminar com você. para mim a arte terapia é um encontro mesmo com a alma, a arte no geral, né? Eu sempre fui muito ligada a isso, né? E então para mim poder trabalhar com arte terapia, viver envolvida em tintas, papéis, lápis, isso para mim é vida. E você, É, Mauro? eu gosto muito de pensar, assim, eu também adoro isso, né? Mas eu gosto muito de pensar em outras formas também, assim, tipo, é que a gente tem uma certa limitação de tempo na clínica, né? Mas eu penso em escrita, filme, né? Eu tô flertando com a maquiagem, né? Que eu acho que tem um potencial. Em breve teremos novidades. Mas para mim tudo é arte, né? Tudo pode virar arte e tudo pode virar arte terapia, desde que você conduza o processo nessa direção. Então, para mim é um grande campo para experimentar muita coisa, né? Gosto muito, muito satisfeito com a arte terapia. Eu acredito que todo processo alquímico é arte-terapia, né? A cozinha, culinária, né? Cheiro, gosto, tudo que parte dessas sensações, as tintas, a dança, né? Tudo pode ser arte-terapia se a gente faz esse movimento. Mas é aquela coisa do ouvidos de ouvir e olhos de ver, né? A gente tem que se colocar disponível para o processo nosso primeiro e do outro Sim. depois. E que essa condução vai fazendo a gente se tornar, né, o arte-terapeuta. Eu quero agradecer. A gente finaliza por aqui. Qualquer dúvida, qualquer questão, comentem, falem. Se vocês quiserem que a gente desenvolva melhor o assunto, tiver alguma pergunta para um de nós três, podem, compartilhar aqui que a gente vai tentar responder, conversar e desenvolver mais isso se for necessário, né, gente? Então tá. Beijos. Isso Beijos, aí, obrigado. beijos. Obrigada.